Primeiramente, vamos falar de Jogos Abertos do Paraná. Terminou nesse domingo na cidade de Toledo a 62ª edição dos Jogos Abertos do Paraná, Divisão A, que é uma espécie de primeira divisão do esporte amador da nossa cidade. A delegação de Maringá, o município de Maringá, foi o campeão da competição, somando 523 pontos, Londrina em segundo, 490, Toledo em terceiro, 433, Foz em quarto, 381 pontos, Cascavel em quinto, 326 e na sexta colocação, acima do que obteve ano passado, Ponta Grossa ficou aí com o sexto lugar, 273 pontos. Destaques aí para 5 modalidades que fizeram bonito lá na cidade de Toledo. O basquetebol trouxe só títulos, só ouro para cá. Tanto o time masculino como o feminino, dirigidos aí pelo técnico Milos, venceram. O masculino venceu Londrina na final por 88-79 e o feminino derrotou Foz do Iguaçu por 76-51. A natação masculina e feminina fez cabelo, barba e bigode. A notícia nós já veiculamos na semana passada. E o xadrez que nós falamos também na última semana, que vinha muito bem na competição, terminou com o título, tanto no masculino como no feminino. E daí nós tivemos mais 2 pódios. O futebol, que é o time sub-19 do Operário Ferroviário, derrotou a cidade de Tuneiras do Oeste por 2-0, ficando com a medalha de bronze. E o futsal feminino derrotou Maringá na decisão do terceiro lugar por 5-1, ficando aí com a terceira colocação. Fazendo uma análise rápida, é claro, tivemos também o 4º lugar do ciclismo masculino e feminino e também o 4º lugar do vôlei masculino nessa competição. Fazendo uma análise rápida sobre os Jogos Abertos do Paraná, que é uma competição que há vários anos, em várias situações, ela identifica muito mais o poder aquisitivo do município do que o trabalho propriamente dito, né? Salvo essas questões de determinadas modalidades que existem de forma profissional, né? Ponta Grossa tem uma atuação assim relativamente boa. O basquetebol masculino e feminino tem a estrutura do NBPG, é um time semiprofissional. A natação, com o trabalho que é feito da Ativa Esporte Total, fez um trabalho também de angariar alguns atletas que dessem uma composição bacana para a formação da equipe. É claro, aí capitaneados, levados pela estrela da natação pontagrossense, a Verônica Balsano. A natação também teve uma composição aí semiprofissional. O xadrez masculino e feminino, aí praticamente atletas de seleção brasileira que vieram representar o município. O futebol, time sub-19 do Operário, que também tem uma estrutura fantástica para desenvolvimento da modalidade. E daí, nessa história, nós temos o primo pobre, o futsal feminino da nossa cidade. Fez bonito, conquistou o terceiro lugar, venceu o Maringá por 5-1 e é por isso que eu trouxe hoje nos estúdios da TV Vila Velha para falar de Jogos Abertos e outras situações que acontecem aí no próximo final de semana. A técnica da equipe é a Jussiandre. Jussiandre, primeiramente, obrigado por tua participação conosco. Parabéns pelo belíssimo resultado obtido lá na cidade de Toledo. Ficou muito chato eu falar que o futsal feminino é primo pobre ou não? Não, não ficou, infelizmente, ainda é a nossa realidade. A gente luta cada vez mais pelo reconhecimento e por esses patrocínios que vão surgindo aí com o tempo, mas fomos primo pobre mesmo. Uma belíssima colocação, né? Agora, 4 vitórias, 2 derrotas aí, uma semifinal fantástica contra o time de Telêmaco Borba, que é uma das grandes forças do futsal nacional. Eu acredito que uma satisfação muito grande para você, para as atletas, por esse belíssimo resultado, né? A gente até comentava que a explosão que a gente teve nesse campeonato foi maior do que a gente imaginava. Chegamos lá com o pensamento de não cair e saímos de lá com a terceira colocação. Trouxemos 2 reforços, que era a minha vontade das 2 já estarem integradas ao nosso time esse ano. Infelizmente, por conta da condição financeira, não deu. Agora no Aberto, a Flaviane e a Chayane vieram agregar no nosso time, mas foi tudo uma construção. A semifinal contra a Telêmaco, até brinquei com o Anderson, falei, Anderson, um dia a gente chega lá, porque foi tão acirrada a disputa, é um formato diferente do Campeonato Paranaense que a gente está acostumada, mas na virada do primeiro para o segundo tempo o jogo estava 1-1 e não tinha definido quem ia ser o ganhador. Aí uma infelicidade, acabamos fazendo um gol contra, e aí no finalmente que Telêmaco findou o 3-1 lá, mas foi uma partida muito equilibrada.
Acho que se não foi a nossa melhor do campeonato, talvez tenha sido até a nossa melhor do ano contra Telêmaco. E aí, afinal, deslanchamos contra Maringá, abrimos 1-2 e aí finalizamos no 5-1. Bacana. Futsal feminino, então, terceiro colocado aí nos Jogos Abertos do Paraná, com, como a gente falou, né, com o time mais limitado financeiramente, dentre todas essas equipes que figuraram no pódio. Na verdade, foram 2, 4, 6, 8 pódios e o futsal feminino aparece nessa condição muito mais de raça, de gana, de vontade de vencer, né, do que o profissionalismo propriamente dito. Mas a equipe da nossa cidade, que no caso é o Pio Futsal, não descansa. Sábado já tem o primeiro jogo decisivo aí da Série Prata. Isso, disputamos aí a Taça Edson Lima, depois da derrota para Cascavel nas quartas de final. E aí, sábado, viajamos a Cantagalo, e aí o jogo de volta só no dia 16. E a voz um pouquinho prejudicada por causa dos jogos, né? O que a gente gritou lá foi brincadeira. Faz parte, eu imagino que deve ter sido uma loucura total. Mas na sexta-feira, Jussiandre, tem uma promoção muito legal para quem gosta de futsal. E o futsal é uma moda antiga, né? Tem seleção brasileira contra a seleção colombiana, que é a atual campeã sul-americana, sexta-feira, às 8 da noite, no ginásio Oscar Pereira. E tem presença pontagrossense, é isso? Temos 3 presenças pontagrossenses do Pio Futsal. A Yasmin, a Andriele e a Rafa foram convocadas para essa partida de Ponta Grossa. A Rafa hoje está em Curitiba também, disputando essa série de amistosos que eles estão fazendo pelo Paraná. E para nós é uma honra ter as 3 meninas dentro da seleção, que isso, além de engrandecer o nome delas, engrandece o nosso, né? É saber que o trabalho foi construído, que o destaque aconteceu e que hoje elas estão colhendo frutos através do trabalho da equipe inteira. Porque cada um tem a sua qualidade individual, mas é o time que realmente constrói tudo isso para que elas possam estar colhendo esses frutos também. Como é que vai ser a situação na sexta-feira? Tem cobrança de ingressos? Como é que é, Jussiandre? Sim, os ingressos vão ser revertidos para a nossa equipe do Pio Futsal Feminino, para que a gente faça o pagamento das arbitragens, que nessa segunda fase ele dobra de valor. Então a gente já tem mais ou menos um valor que a gente precisa arrecadar para conseguir custear isso. Os ingressos custam R$10 antecipados, ou no Oscar Pereira, na Secretaria de Esportes, ou com as atletas do Pio. Entra lá no Instagram, @Pio Futsal Feminino, que vai ter todas as informações. E na hora ele vai sair a R$20. Lembrando que daí na hora também tem a meia de estudante e questão de idosos, também doador de sangue, a gente respeita toda essa questão. Então R$10 antecipado e R$20 na hora aí para assistir a seleção brasileira jogar. Agora, Jussiandre, a gente falava de um detalhe interessante, o futsal clássico, né, como é esse que vai acontecer nessa sexta-feira, ele mantém a tradição daquele futsal da minha época, lá de 15, 20 anos atrás, aí, para as pessoas que não tiveram essa época. Fala para a gente aí alguns detalhes que são aí da antiguidade e que são permanecidos, inclusive com a entidade defendendo esse futsal clássico. Isso, a MF é a entidade que defende o clássico e, assim, algumas regras que ficaram de lá para cá se mantiveram na MF. Por exemplo, os árbitros, eles apitam de calça branca, que era uma coisa bem antiga. Nossa, você deve lembrar. Com certeza. A bola, ela é um pouco mais pesada e ela só pode avançar ao ataque se ela for quicada na defesa. Então, as alçadas de bola que acontecem no futsal direto dentro da área não pode. Ela tem que quicar primeiro para depois passar. O goleiro linha também tem umas regrinhas diferentes, tem que se avisar ao árbitro que vai se fazer o goleiro linha. Não tem essa dinâmica, né? Essa evolução que acabou acontecendo com o futsal. Mas é um jogo maravilhoso de se ver também. É bem dinâmico, é bem diferente. É gostoso de acompanhar também. E essa seleção colombiana aí chega com todos os requintes aí de uma estrela aí por ser campeã sul-americana. Sim, de uma super força, não somente dentro da América Latina também, mas no mundo inteiro. É uma das grandes referências, né? Assim como o Paraguai, que já teve alguns anos aqui em Ponta Grossa, também é uma referência. E o Brasil aí começa a despontar há alguns anos já, no comando do professor Anderson, agora com a Dani também, está indo seguindo os mesmos passos aí, disputando o Mundial e tudo mais. Maravilha. Então,
Sexta-feira, as atenções voltadas para esse amistoso, seleção brasileira contra a seleção colombiana. E sábado a Jussiandre já embarca para Cantagalo, provavelmente com 2 ou 3 atletas dessa equipe. Você vai com o time completo para Cantagalo? Vou com o time completo. A gente só tem um desfalque que machucou antes de ir para os Jogos Abertos e deve ficar o resto da temporada parada. Mas de resto vamos com o time completo, com as 3 da seleção. Eu vou levar elas para... que realmente é a nossa força, né? Vou levar elas. E, assim, convido ao telespectador que vá assistir, que vá nos prestigiar. Às vezes não sabe como ajudar, ver a nossa luta diária. Como eu comentava com você, é um ajudando o outro. Meu pai vai estar patrocinando um pedaço para que a gente consiga fornecer a alimentação das meninas pós-jogo. Então, é cada um ajudando um pouco. É R$10, não vai fazer falta na bolsa de ninguém. E ainda vai lá prestigiar um belo espetáculo. Não tenha dúvida. A gente não fala assim de uma forma muito alegre essa maneira de tanta garra que vocês têm para fazer o futsal feminino acontecer. É uma pena que isso aconteça, mas talvez seja também a oportunidade daquele que é desportista, daquele que gosta realmente do esporte da nossa cidade, por esse time formado aí praticamente por atletas prata da casa, que dê a sua contribuição, vá lá assistir um belíssimo espetáculo. Como a gente já falou, vai assistir a seleção colombiana, que é uma das forças do futsal clássico mundial, contra a seleção brasileira, que tem a formação aí com 3 atletas da nossa cidade. Então, nesta sexta-feira, às 8 da noite, ingresso a R$10, ginásio Oscar Pereira, seleção brasileira contra a seleção colombiana, isso, futsal feminino, o futsal feminino clássico. Jussiandre, quero agradecer a tua presença aqui e, é claro, a gente sempre que pode tenta retribuir um pouco essa força de vontade muito grande que você e as próprias meninas aqui do nosso futsal têm, e o prazer muito grande que vocês têm de defender o nome dessa cidade. Eu acho que isso aí é uma fonte de energia muito grande, só que infelizmente ela não dura muito, ela tem um tempo para que aconteça mesmo, né? Eu que agradeço a oportunidade que a gente sempre tem de estar aqui, de estar divulgando, você sempre prontamente atendendo, e agradecer as meninas também pelo belo campeonato que fizemos em Toledo. Se nem todo mundo acreditava, quem mais acreditava era a gente, e foi quem fez valer, né? Eu sempre falava para elas, se a gente quer fazer história, a gente tem que lutar hoje. Não é pensar no amanhã e não é pensar no ano que vem. A gente vai lutar hoje para que a gente construa e colha frutos. A gente põe os 2 pezinhos no chão e sabe que com toda essa exposição a gente vai colher frutos e as coisas vão melhorar. Otimismo nunca falta para nós. E força da nossa parte também não vai faltar, viu? Muito obrigada. Obrigado a você pela participação.